Aleluia. É o Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, e o verso de número 4 apenas. Podemos ler? Amém? Amém. Diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Vou repetir: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu estou na tua presença e eu te peço, meu Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua palavra, que é alimento para minha alma, falando em meu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, poder ficar à vontade. Aleluia. Isso. As palmas para Jesus, glorifica Ele. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido, na qual, aleluia, Mateus ele vai escrever a respeito, glória a Jesus, da tentação do Cristo. A Bíblia diz, aonde nós pregamos na quinta passada, que da panela a farinha não acabava e nem da botija o azeite ia faltar, porque o Senhor ia prover o pão de cada dia. Só que a Bíblia aqui agora está dizendo que nem só de pão, lá na cidade de Sereptá, viverá o homem. O que a Bíblia está nos ensinando nesta noite é: a mulher, ela disse, eu vou fazer o último pão, o último bolo, para mim e meu filho comer e nós vamos morrer. É Cristo falando. Se lá dentro da casa dela só tivesse bolo, ela ia morrer. Mas Elias chegou com a palavra e ela sobreviveu. É por isso que aqui Jesus está dizendo: nem só de pão ou de bolo vai viver o homem, mas sim de toda a palavra que sair da boca de Deus. Aleluia. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, narra a respeito de João Batista. Quem foi João? João foi um que, entre os nascidos de mama, não houve maior do que ele. Cristo disse. E a Bíblia diz que no capítulo 3 do Evangelho de São Mateus, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E a pregação de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a Bíblia diz que o João, ele anunciava isso. E por que ele anunciava isso? Porque foi uma profecia dita pelo profeta Isaías, que dizia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Este João é aquele que não estava de terno. Este João era aquele que não pregava em cima de púlpito. Esse João era aquele que não pregava, aleluia, por agenda ou por dinheiro. Esse João aqui, ele se vestia de pelo de camelo, ele comia gafanhoto e tomava mel silvestre. A Bíblia diz que toda Jerusalém, toda a Judéia, toda a província, aleluia, adjacente do Jordão, pessoas que moravam próximo ao Jordão, vinham ser batizados por ele e confessavam os seus pecados. Vendo ele que a multidão estava ali, e também os fariseus e os saduceus, ele levanta a voz e disse: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento. O que João Batista está dizendo é: eu não posso viver apenas pelaquilo que eu falo. Eu não posso viver apenas de palavra, mas eu tenho que fazer alguém perceber, sem eu falar, que as minhas obras são obras de alguém convertido. São obras de quem serve a Deus.
Alguém tem que olhar para mim através da minha conduta, seja da vestimenta, seja do comportamento, seja das suas palavras, através do que você faz, das suas ações. Alguém tem que olhar para você, mesmo você em silêncio, saber que você é servo e que você é serva de Deus. Aleluia. E João Batista, ele estava dizendo para os fariseus, para os escribas, os saduceus, que não é apenas por palavras, mas sim por frutos. Quem nos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, é o que eu faço, não o que eu falo. Que alguém vai notar que eu sou servo de Deus. Porque haja vista que tem muita gente falando que é, mas não é. E tem gente que nem precisa falar que é, mas é. É o Cristo usando a vida do próprio João Batista para dizer: Deus conhece você não pelo que você fala, mas pelaquilo que você faz. Aleluia. E a Bíblia diz que João, ele começava a dizer entre eles, aleluia: presumais vós que vós sois filhos de Abraão, digo-vos que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E ele diz: agora também está posto o machado pela raiz, aleluia, das árvores. Toda árvore, pois, que não der bons frutos, será cortada e lançada no fogo. Queridos, nós somos a gaia, o galho, né? Enxertados na videira verdadeira. Quem é a videira é Cristo. E toda vara e todo galho que não der fruto é cortado e lançado fora. E os galhos que dão fruto, eles são podados para que gerem mais fruto. Somos nós. O machado já está pela raiz da árvore. E toda árvore que não der bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Este fogo não é agora, mas no juízo final. No juízo final, a Bíblia diz que o Senhor vai separar o joio do trigo. O trigo, ele vai ajuntar no seu celeiro. E o joio vai atar e jogar no fogo que nunca se apaga. A vista que nós temos que ser uma árvore boa, que dê frutos dignos, para que todos entendam que você é arrependida e que você é arrependido, servos e servas de Deus. Aleluia! E aí João diz: eu, em verdade vos digo, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. E ele vem. Eu não sou digno de desatar ou levar nem suas sandálias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Este João, quando ele estava no deserto da Judeia, sabe o que fizeram com ele, irmãs? Mandaram alguns ir lá. Quem foram lá? Sacerdotes, levitas. E a pergunta para ele: quem és tu? Quando eles chegaram no Jordão, não era para ser batizado, não era para ouvir a pregação, porque tem gente que até gosta da nossa pregação, mas não vai com a nossa cara. Tem gente que até gosta do teu louvor, mas não vai com a tua cara. Mas nós não pregamos para agradar o homem. Não louvamos para adorar o homem. Nós pregamos para agradar a Deus e louvamos para adorar a Deus. Aleluia! Aí a Bíblia diz que eles chegaram no Jordão, os fariseus, os escribas perguntaram: quem és tu? E aí a Bíblia fala que João, ele foi logo dizendo: confesso e não nego. E confessou: eu não sou o Cristo. Aí eles perguntaram de novo: então, quem és tu? És Elias? Aí João Batista disse: também não sou Elias. Eles continuaram perguntando e ele diz assim: és tu o profeta? Lucas capítulo 1, versículo de número 21. És tu o profeta? Quem sabe se ele tivesse perguntado assim: és tu um profeta? Um profeta entre vários profetas? João Batista poderia dizer: sou mais um profeta. Mas como eles disseram: és tu o profeta? Ou só tem um. Ele tem nome, Jesus. Ele é o profeta. Pode ter vários profetas, mas o só tem um. É isso que João está dizendo. Eu sou apenas mais um. O só tem um. Então ele fala: eu não sou este profeta.
E aí eles perguntaram entre eles, dizendo: quem és? Diga-nos, o que você fala de você mesmo? Aí João olha para cada um deles e fala: eu sou ninguém. Sou apenas uma voz que clama no deserto. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Queridos, é tempo de nós se arrepender. É tempo de nós deixar o velho homem para trás. É tempo de nós deixar nossas concupiscências de lado, a vontade da carne de lado e seguir a Jesus do jeito que a Bíblia manda. Porque nós estamos vivendo em um período que quando alguém está fazendo errado, alguém faz errado e fala: fulano está fazendo porque eu não posso. Você já viu pessoas apontar alguém que está no erro porque está errando também? Tem muitos assim. Vê o pregador famoso fazendo, vai fazer igual. Quando é repreendido, fala: mas eu vi fulano fazendo. Vê a fulana fazendo, vai fazer igual. Quando é repreendida, eu vi a ciclana fazendo. E Deus está olhando. Você não tem que tomar conduta de quem está errando. Toma conduta e seja esse exemplo para quem está fazendo certo, para quem está na direção, para quem está com a vida posta no altar. Eu não tenho que me espelhar na vida daqueles que erram. Eu não tenho que olhar para aqueles que erram, que outra hora fazia certo e hoje faz o errado. Eu tenho que me espelhar naqueles que porfia, que se esforçam em fazer o certo sempre. Aí a Bíblia diz que este João, aleluia, ele diz assim: em sua mão está a pá, e ele limpará a sua eira, e colherá no seu celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Lá em João, aleluia, quando ele está dizendo isso, os 4 evangelistas, é lindo você ler a Bíblia por conta disso. O que Mateus escreve, no ângulo da sua visão, o Marcos vai escrever porque ouviu. O Lucas vai escrever porque ouviu. O João vai escrever porque estava em outra visão. Então, os 4 evangelistas, ele escreve um se acoplando no outro, a Bíblia. O que Mateus não escreve aqui, depois disso, quem escreve é João. Porque quando Mateus está escrevendo que ele limpará toda a sua eira, e colherá o seu trigo no seu celeiro, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga, o João continua escrevendo dizendo, quando ele está pregando, entra no caminho, ou da fila do batismo, quem? O Cristo. E aí João, o João Batista, não João discípulo, ele levanta os olhos e diz: eis aí o que eu estou falando. Quem é ele, João? É o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o João, quando ele está lá no Jordão, e Cristo se aproxima dele, o Cordeiro, quando o Cordeiro se aproxima dele, ele vai dizer: mestre, sou eu que careço, eu que preciso ser batizado por ti, e vem o Senhor a mim? Aí Jesus permite que João, o Batista, o batizasse. Logo, quando João batiza Jesus, o céu se abre. O Espírito Santo, em forma de uma pomba, repousa sobre o ombro de Cristo. E uma voz do céu que dizia para todos ouvir: este aí é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Em outras palavras, Deus está dizendo: este próprio que acabou de receber uma pomba, simbolizando o Espírito, é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando Jesus ele recebe aquela pomba simbolizando o Espírito Santo, a voz que entoava: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, todos que estavam em volta o ouviu. Aí a Bíblia diz no capítulo 4, então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito. Tem gente que confunde as coisas. Tem gente que pensa que quando a pessoa está no mar de esmeralda, bem rico, bem rica, com 2 carros, 3 carros na garagem, um prédio todo de aluguel, cobrando dinheiro, tem empresa, eita, foi Deus que colocou ele lá. Mas vamos ver essa mensagem hoje, se é Deus que colocou ele lá?
Porque quando Cristo se batiza, quem leva o Cristo para o deserto não foi Satanás, foi o Espírito. O Espírito Santo toma Jesus Cristo e leva para o deserto, que a Bíblia diz, para ser tentado pelo diabo. Por isso que todo início de novo convertido, a nova convertida, ela tem que orar. Por isso que o primeiro amor é aquele primeiro amor que você não quer assistir filme de tiroteio, você não quer assistir filme de terror, você não quer torcer para time de futebol, você não quer colocar maquiagem, você não quer nada. Tudo que é do mundo você quer distância. O novo convertido é assim. Mas foi passando o tempo, né, irmão? Foi passando o tempo, né, irmão? Agora o pó que era pecado, agora pode encher a cara de pó, não tem problema. Nem chora, porque se chorar, borra até o terno ou a camisa branca que está vestida. Agora o time que outra hora não torcia mais, está começando a torcer porque eu gosto de futebol, eu sabia que eu gostava e eu tinha até esquecido. Né? O novo convertido, ele quer apartar tudo dele. Não quero nada, não quero contato com o mundo. É um novo convertido, ele vai para o deserto. Para que nesse deserto ele seja tentado, porque é o novo convertido que Satanás vem oferecendo os pratos para ele. É o novo convertido que Satanás vem tentando fazer com que ele volte, aleluia, a praticar o que não pratica mais. E Jesus no deserto, a Bíblia diz, e tendo jejuado. Quanto tempo faz que a igreja jejua? Quanto tempo faz que o ministério está jejuando? E quando eu falo de ministério, eu não estou falando da IPDA. Eu estou falando do seu ministério. O seu ministério de pregação. O seu ministério de tocar. O seu ministério de louvar. O seu ministério de reger um grupo. O seu ministério, aleluia, de tirar o hino. Quanto tempo que este ministério dentro de você faz um jejum? As tempo levará. Hein, varão? Eita Deus. Se Deus me der força, eu vou tentar fazer amanhã. É assim? E chegar amanhã não faz. Se Deus me der força, eu vou fazer logo quando eu acordar. Quando acorda, já vem um cheiro de café. Alguém está coando o café bem na hora. Aí deixa para amanhã. Eu vou fazer esse café quente. Nesse frio, eu vou tomar até um chá quente. Cadê o jejum? Uma das armas mais poderosas que o crente pode usar é o jejum. Se você se revestir com armamento de jejum, oração, Bíblia, se você entrar na casa de alguém que está endemoniado, o demônio cai antes de você entrar. Porque o jejum é uma arma forte. O jejum faz com que Satanás entenda que você está revestido do céu. Aí Jesus, Cristo, eu estou falando do Cristo, o nosso Deus. Quando ele foi no deserto, a Bíblia fala, e tendo jejuado 1h30. Foi isso? E foi lá e comeu já e tomou água? Aleluia. E tendo jejuado 2 horas, foi lá e comeu um pão com margarina. E tendo jejuado 4 horas, foi lá e comeu uma feijoada, porque a barriga estava vazia. Não. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Tem gente que nunca fez um jejum de 2 dias ou 1 dia. Não vou nem falar 3, porque 3 é... Para fazer 3 dias tem que estar... Né? O jejum, meus irmãos, separa o crente do mundo. E jejum não tem que ser contado. Eu vou jejuar. Contou. Perdeu. Por que perdeu? Porque o jejum é entre você e Deus. Homem não precisa saber. Mulher não precisa saber. Quem pode saber? Carne da sua carne. Sabe quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 7, que fala, e se houver jejum, entra num consentimento mútuo, para que aplique a oração e para que depois da oração se una novamente. O que Paulo está dizendo é, quando você casadas, for aplicar uma oração junto com o jejum, chama o teu cônjuge. Aleluia. Conversa com o teu esposo, conversa com a tua esposa. Se ele falar assim, pode jejuar, não vou tocar em você, não vou te procurar para você ficar nesses 3 dias aí de propósito de oração. Ele não vai te procurar e ele está dizendo, consinto. Se ele te procurar e falar assim, quero jejuar, e você dizer para ele, pode. Mas se ele falar assim, não, estou com vontade. Você tem que ser fiel ao teu esposo e falar assim, então, depois de passar a tua vontade, vou suprir com ela, depois eu aplico o jejum e a oração. Aí você pode dizer, mas calma aí, então primeiro eu tenho que fazer a vontade dele e depois a vontade. Não, estou falando que o casal é um só. Se ela está feliz, eu estou feliz. Se ela está triste, eu estou triste.
Se ele está feliz, você está feliz. Se ele está triste, você está triste. Então o casal entra no bom senso. Aí você aplica. Quem pode saber então o dia que eu estou em oração, em jejum, consagração? É minha esposa. Quem pode saber que ela está em jejum e oração sou eu. Porque aí eu não vou tocar nela, não vou cobrar dela algo que vai tirar o propósito dela. É isso que Jesus está nos ensinando através do apóstolo Paulo. E Jesus, no deserto, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, o diabo apareceu. E aí você lembra o que aconteceu quando Jesus saiu das águas? O que a voz falou do céu? Para todo mundo. Todo mundo, inclusive o diabo. O diabo estava lá no Jordão. Porque quando a voz entoou, este aí é meu filho amado e quem eu tenho prazer. Quando Jesus termina os 40 dias de jejum, 40 noites, o diabo aparece para ele. A primeira coisa que o diabo vai fazer é ouvir. Eu também ouvi aquela voz, este é meu filho amado. Mas se tu é filho, transforma essas pedras em pães. Aleluia. O diabo estava lá no fundo do Jordão. E a voz que falou que Jesus era filho, ele ouviu. Aí ele está chegando no filho e está dizendo, se tu é filho de Deus, igual aquela voz que saiu do céu, transforma essa pedra em pães. Como se ele estivesse dizendo, prova para mim que tu é filho. Mas quem é fiel a Deus não tem que provar para ninguém, é você e Deus. Quem é fiel a Deus não vai passar alguém para trás, não vai irritar seu próximo, não vai fazer algo que desagrade a Deus. E ele fala, já que tu é filho, tu me obedece e transforma essas pedras em pães. Só que Satanás, ele está muito enganado, porque Cristo disse, qual pai, lhe pedindo um pão, filho, lhe dará uma pedra. Tu acha que Jesus, sendo filho de Deus ia dar pedra ou dar pão para Cristo? Só que Deus estava falando, filho, essa pedra não foi eu que coloquei aí, porque se foi eu que tivesse colocado essa pedra aí, não seria uma pedra, seria já o pão. Porque qual pai, pedindo-lhe um filho, pão lhe daria pedra? Qual pai, lhe pedindo um filho, aleluia, peixe lhe daria serpente? Se vós, pois, sendo mal, dá boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará coisas boas, porque Ele é Pai. Aí Jesus olha para ele e diz, nem só de pão, Satanás, viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Neste momento, Jesus fala de dois significados. O primeiro significado é, pão é físico, palavra é espiritual. Jesus está dizendo, você precisa da sua casa para ser amparado, frio da chuva, precisa. Mas você precisa vir para a igreja onde tem palavra. Você precisa se alimentar na sua casa, arroz, feijão, a mistura, mas você precisa aplicar o jejum para alimentar a sua alma. Jesus está dizendo, da mesma forma que você necessita sobreviver na sua vida física, você precisa buscar também o revestimento para a sua vida espiritual. É onde Jesus está dizendo para Satanás, nem só de pão. Jesus está dizendo, o homem não precisa do pão. Ele está dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sair da boca de Deus. Mas Satanás é astuto. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou Jesus sob o pináculo do templo. Cidade Santa, Nova Jerusalém. Pináculo do templo, o templo que seria o templo de Zorobabel. Colocou Jesus lá. Isso não é parábola. Amém? Quem está comigo, diga amém. Isso aqui não é parábola, não é uma coisinha que Jesus estava sonhando. Mas o diabo, ele pega Jesus no deserto e transporta Jesus para cima de uma igreja. Quando ele chega em cima da igreja, ele vai usar o que muito crente usa quando tem preguiça de orar. Sabe o Salmo 91? Ele fala, olha, lança-te daqui de cima para baixo. Está na cidade santa, em cima da igreja. Então lança-te daqui de cima para baixo, porque está escrito no Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar e nunca tropeçará em alguma pedra. Oh! Tem gente que pensa que o Salmo 91 é poderoso aberto lá na estante de casa.
É poderoso aberto lá em cima da geladeira, lá em cima do criado mútuo, na cabeceira da cama, o Salmo 91, ele é meu guia, na porta do carro ali, no painel do carro, o Salmo 91. Se você andar com o Salmo 91 aberto e não executar o que está na Bíblia, em vão é. Tu está dizendo que a Bíblia assusta o diabo? Quem já entrou aqui numa mesa branca, onde tem ritual de macumba? Tem Bíblia lá dentro. Então quer dizer que mesmo eles usam a Bíblia. Sabe por que alguém conhece Satanás? Porque a Bíblia fala de Satanás. Ou está dizendo que é outro livro? Não, é a própria Bíblia. Se a Bíblia não fosse escrita falando de Deus e quem é o inimigo da nossa alma, quem caiu do céu, porque tentou ser igual ou maior do que Deus, ou o diabo. Então se a Bíblia não relatasse sobre ele, não tinha seguidores dele. Então, tudo que engloba o mundo, a Bíblia, há 2.000 milhares de anos atrás, já falava disso. Ora, se o povo, no tempo do Egito, passaram 400 anos lá, depois de Malaquias a Mateus, mais 400 anos Deus calado, então quer dizer que a Bíblia parece que tem muito tempo atrás. E aí vem o diabo, leva Jesus em cima da igreja e fala, agora eu pego ele. Por quê? Está na igreja, vou usar os Salmos 91 e ele vai se jogar para me obedecer. É isso que ele quer. Satanás, às vezes, ele quer apenas ter um gostinho de mandar e um crente fazer. Só para ele ir diante do Pai, porque ele é acusador e fala assim, acabou de fazer o que eu mandei ele fazer. Não vigiou por quê? Estava vazia a mente. O coração estava vazio. Casa vazia, o Satanás vai, busca mais e volta e entra dentro. E passa a fazer coisas piores do que fazia antes. Quando ele disse, lança-te daqui de cima para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem, a teu respeito tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra, disse-lhe Jesus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos, aprenda algo, amém? O único livro que responde à Bíblia é a própria Bíblia. Você não tem que procurar outro livro, a não ser a Bíblia, para responder o que está escrito nela. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela tem perguntas e respostas, na qual só ela vai te entregar isso. Quando Satanás está usando a palavra, o que Jesus usa? A palavra. Ele usa o Salmo 91 e Jesus disse, também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe, meus irmãos, tem pessoas que pensam que é crente porque é crente, pode desafiar tudo. E não é isso. Crente não pode desafiar a saúde. Eu não estou duvidando da tua fé. Vamos para o hospital. Não, Deus vai me curar. Aí morre lá na cama. Por que Deus me matou? Por que Deus matou ele? Porque eu não quis ir lá no médico tomar um dipirona para passar a dor, morreu de dor. Eu não estou criticando a tua fé. Se você tem fé para ser curado em casa, assim, amém. Só que Deus... Quem era Lucas? Era médico, doutor Lucas. Sabia que Lucas, ele cuidou de Paulo nas suas enfermidades? Então, se desde a antiguidade, lá na época do apóstolo Paulo, já tinha médico cuidando dele, quem somos nós? Para não querer ir passar no médico, fazer uma check-up, principalmente os mais idosos. Só vai quando está se arrastando e quando não tem força. Aí o filho vai pegar pelo braço, a filha vai pegar pelo braço, leva, coloca no carro e fica com o médico. Mas se não for assim, não sai da cama. Vigiai, pois. Não tentarás o vosso Deus. Eu não estou falando que Deus não tem poder para te curar, porque Ele tem poder para te curar. Eu não estou falando que Deus não tem poder para restaurar a saúde, porque Deus, Ele tem poder para restaurar a sua saúde. Mas em algumas ocasiões, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí a Bíblia diz que Satanás ele não desiste. Ele pega Jesus agora, novamente o transporta o diabo ao monte, muito alto, e mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. É como se Satanás pegasse Jesus e colocasse Jesus lá em Hollywood, ou quem sabe lá em Dubai, onde tem os poderosos, os luxuosos, e falasse, olha, tudo isso é meu. E já menti, porque ele é pai da mentira e nada é dele.
Em João capítulo 1, versículo 1, João começa a revelar que no princípio o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e para Ele são feitas todas as coisas. Então tudo é dele. Mas Satanás, como ele é mentiroso, ele leva Jesus e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ó! Como que ele queria a adoração de Cristo? De qualquer jeito? Não. Ele queria que o Cristo se prostrasse, reverência a Ele e adorasse Ele. A ousadia de Satanás ele é tão grande que, se você começar a pesquisar o que nós pregamos aqui quinta-feira passada sobre os profetas de Baal, é duro ouvir aquilo. Que o povo, para clamar o Deus pagão, se cortava e andava, o sangue descia pelo chão, ficava a marca do sangue e Baal não respondia. Os seguidores de Satanás, sabe o quê? O crente às vezes não quer jejuar nem 2, nem meio-dia. Acordou, sei lá, 10 horas até 3 horas da tarde. Não quer, não pode, não consegue. Mas os seguidores do diabo, eles entram no cômodo, com a luz apagada, e ele não sai dali durante 7 dias. Não come, não bebe, nem vê a luz do dia, faz suas necessidades tudo lá. Quando sai carregado de demônio. E aí o crente não quer jejuar. Não preciso. Estou indo para a igreja todo dia. Eu sei o caminho, eu sei onde é a igreja, eu sei a liturgia do culto, eu sei que é 30 minutos de oração, eu sei que é o louvor da harpa, eu sei que é a oportunidade, mais louvor da harpa, tem de cor o louvor da harpa, aí vai vir a palavra, depois da palavra o pregador para 20 para 9 e revela durante 25 minutos, eu vou abençoada para casa. Até que o Senhor envia uma palavra dessa para mim e para você, dizendo: arrependei-vos, volta a orar, volta a jejuar, se revista do poder de Deus, porque nós não estamos lutando contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha ele! Tudo isso te darei. Aí ele mostrou a glória do mundo. O que o mundo tem para oferecer? A luxúria do dinheiro, as mansões, os cassinos. O tigrinho deve ser do diabo também, porque de Cristo não é. Porque ultimamente tem pessoas se afundando no tigrinho e ficando tão decepcionada que nem com alguém tem coragem de confessar o que fez. Porque sujou o nome, porque foi mandado embora da empresa, porque não pegou dinheiro com a agiota, está ameaçado, tudo por causa do tigrinho ou desses cassinos que tem aí nas redes sociais. Satanás está mostrando tudo isso para Deus. Tudo que no início parece ser mel. No início vem como uma rosa. Mas depois do tempo vem tirando até o que você não tem, ele tira de você. E Satanás está dizendo: se você se prostrar e me adorar, tudo isso eu te darei. Só que Jesus, ele é poderoso e acabou de um jejum forte. Porque quem jejua, quem ora, quem lê a Bíblia não é enganado por diabo. Quem jejua, quem ora, quem lê a Bíblia não é carnudo, nem carnuda que vai desviar você do caminho de Deus. Mas quem ora, quem jejua, quem dá a fiação, pode vir tempestade, pode vir calúnia, pode vir carnudo, mas você vai continuar olhando para o céu e dizendo: eu não aceito, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por mim se colocará de pé. Ele não morreu! Eu sinto a presença dele aqui, aleluia! Sinto a presença dele! Oh, glória! Se prostrado me adorares, eu vou te dar tudo. Aí Jesus, bem cheio do Espírito Santo, bem cheio de Deus, ele olha para o diabo e diz: vai-te daqui, Satanás. Some da minha frente, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E o último versículo eu gosto. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram.
sempre depois de uma tempestade, escute isso, sempre depois de uma tempestade, uma provação, seja no casamento, seja no trabalho, seja na sua vida espiritual, sentimental, financeira, e quando o homem ou a mulher suporta a provação, suporta as oferendas do diabo, suporta aquela amizade que diz, chuta o balde, expulsa ele de casa, chuta o balde e larga ela, chuta o balde, chama o teu gestor e fala com ele. Sempre quando o homem de Deus, a mulher de Deus suporta esses conselhos vindo do mundo, esses conselhos investidos do diabo, no final de toda a tentação, no final de todo o processo, Deus envia a vitória, Deus envia a provisão, e você vai ver que a provisão às vezes vem de onde você nunca imaginou que viria. Porque Deus, ele aguarda acabar todas as nossas possibilidades. Deus aguarda nós, aleluia, se exaurir de todas as probabilidades que nós mesmos podemos alcançar as nossas bênçãos. Mas aí, quando nossas forças acabam, vem o Senhor dizendo, eu te sustento, eu cuido, eu que te levanto, sou eu que te fortaleço. Isaías 40, 29, 30 e 31 diz, eu dou vigor aos cansados e multiplico as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, tem alguém esperando nele hoje? Os que esperam no Senhor renovarão a sua força e subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Receba vigor nesta noite, receba força da parte de Deus. Ele ainda ressuscita sonhos. Ele ainda faz milagre acontecer. Ele ainda é mestre, ele ainda é juiz, ele ainda é médico, ele ainda é advogado. Ele entra na tua causa e não perde sem pelejar. Ele entra na tua saúde, opera cirurgia sem precisar de bisturi. Ele é Deus que vive, ele é Deus que reina. E hoje ele está cuidando de tudo. Aleluia! Diga comigo, vai-te, Satanás. Diga mais forte, vai-te, Satanás. Porque só o Senhor adorarás e só a Ele servirás. Palmas para Jesus, aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Fique de pé comigo um minutinho. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Aleluia. Vamos fazer uma oração para que essa palavra fique selada, aleluia, nos nossos corações.